começando a brigar, e a gente achava, são malucos, né? Começou com o Greenpeace na Europa, deitando na porta de usinas nucleares, não deixando o pessoal trabalhar, não deixando chegar, apanhando, sendo preso. Vimos o Greenpeace em barquinhos, enfrentando os marinheiros japoneses, né, europeus, para que eles não caçassem baleias, para que eles não matassem as baleias. Parece louco, né? E hoje a humanidade percebeu aquele movimento daqueles malucos do passado, né, fez com que a humanidade percebesse que de verdade sempre deveria ter sido assim. A gente deveria respeitar os limites deste mundo. Pescar indefinidamente não existe, os animais se acabam, não tem capacidade de se reproduzir. Nós podemos, nesse mundo, usar tudo que está aqui, é da lei de Deus, só que eu tenho o dever de preservar. Usar é diferente de abusar. E, infelizmente, no Brasil, ou felizmente, nós estamos evoluindo. O Brasil nunca esteve tão bem, a gente fala no cenário mundial, não, nunca esteve tão bem para o seu povo. Aí você pode olhar e falar, peraí, comigo não aconteceu isso, né? Porque eu ainda luto com dificuldade. Apesar de todos nós termos as nossas dificuldades, nós temos uma quantidade muito grande hoje de pessoas trabalhando. O bem-estar está sendo dividido mais entre as pessoas, tá? Isso está acontecendo. E aí começa um fenômeno que a gente não consegue controlar. Nós começamos a consumir mais. Eu tenho uma roupa que eu ainda posso usar, mas saiu de moda. Isso é característica de país, começa a ficar um pouco rico. Aí eu encosto a roupa porque saiu de moda, eu vou usar a roupa da moda. Aí o recurso que eu usei para produzir essa camisa foi recurso desse mundo. Eu gastei petróleo. Como a roupa da gente tem petróleo? Tem. Fio sintético é feito de petróleo. A tinta é feita de petróleo. Espera aí, não tem petróleo aqui? Tem. Eu poluí para produzir isso aqui. E aí de repente ela poderia ser usada por muito tempo e eu não gosto. Mas eu quero, porque agora eu posso. Nós temos que criar uma consciência para economizar mais as coisas, porque os recursos que nós temos aí não são indefinidos. Petróleo tem vida, tem um prazo que ele vai existir ainda. Ferro tem um prazo, ouro tem prazo, tudo que você imagina tem prazo. Mas depois que acabar a gente recupera das sucatas. Mas uma parte vai se perdendo, vai chegar uma hora que a gente não recupera mais, que a gente perde. E aí? Então, o ideal é que a gente, em respeito a essa vida que a gente tem, aos nossos irmãos, tendo uma visão mais cuidadosa em relação a Deus e a nossa humanidade, a humanidade que a gente está vivendo nesse momento, nós temos que começar a ser mais econômicos nesse sentido, preservar mais a nossa natureza, para chegar ao ponto em que ela não consiga mais sustentar a vida. Hoje nós somos, em quantas pessoas no mundo? 6 bilhões. Nunca tivemos tantos encarnados ao mesmo tempo nessa terra. 6 bilhões e pouco de pessoas. Aonde está a maioria? Lá na Ásia. Índia, China, Paquistão, onde está a maior parte dessas pessoas. Vai chegar um momento que o mundo talvez não sustente toda essa vida. Mas a humanidade, a gente ouve algumas pessoas dizendo, não, devemos deixar quantos filhos quisermos. Dentro do Espiritismo eu ouvi isso uma época. As pessoas já não falam tanto assim, né? Porque se colocar muito filho no mundo depois do tempo, nos dias de hoje, para alguns de nós, soa muito como irresponsabilidade. Porque você vai ter que educar essas crianças, não pode largar. Antigamente, as crianças se criavam, né? Quando a sociedade tinha uma quantidade menor de pessoas, eu me lembro de ver assim, avós e tal, tinham 10 filhos, 12 filhos, né? Vai para casa do seu tio, aí ficava, cuidava, né? E a gente já está numa sociedade que não aceita muito isso. Eu tenho que
em face da competição que temos, né? Eu tenho que já preparar melhor meu filho, a gente já começa a ter algum cuidado. E além disso, o mundo tem uma capacidade limitada. Se bem, os Espíritos nos falam, se começar a nascer muita gente, provavelmente nascerá um Espírito que vai mudar um pouco as tecnologias e vai prover à humanidade o que ela precisa, né? Isso aconteceu com a produção de alimentos. Havia em 1800 e pouco, o pessoal dizia que se tivesse muito mais gente, a Terra não seria capaz de dar alimento para essas pessoas. Aí surgiu a mecanização na agricultura, e de repente foi possível alimentar todo esse povo. Aí de repente surgiu o transgênico, né? Muita gente não gosta, mas a gente de repente hoje muito do transgênico com uma série de coisas. O transgênico é uma mistura genética que torna aquele vegetal imune a doenças, imune a determinadas pragas. Alguns vegetais desses provêm seu próprio nutriente, né? Ele facilita a fixação de bactérias para dar nitrogênio a ele. Então, assim, a gente começou a evoluir isso. Realmente, alguma coisa vai surgir. Mas nós não podemos ser irresponsáveis. Nós temos que fazer tudo isso com responsabilidade. E, obviamente, continuando a aprender sobre Deus. Se eu puder entender as leis da natureza, eu passo um pouquinho a poder compreender Deus. Obviamente, algumas mentes iluminadas, né, nos trouxeram informações que a gente não é nem capaz de absorver, tá? Mas não somos capazes de absorver hoje, daqui a pouco, uma próxima encarnação, a gente não consegue. E o nosso caminho, a nossa caminhada é a evolução. Qual evolução esse mundo pode nos dar? Nesse momento ela é limitada, tá? Porque nós estamos num mundo ainda considerado de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, o mal ainda impera, a ignorância ainda impera. Então, qual a ignorância? Nossa própria ignorância. Ignoramos as leis ainda, né? Mas à medida que fomos evoluindo mais, pelo menos Emmanuel nos prometeu isso, que até no final do ciclo do terceiro milênio, que vai terminar agora em 2999, esse mundo será promovido de provas e expiações para um mundo de regeneração. Vai ter o mal ainda, vai ter a ignorância ainda, mas não mais imperará. Aí nós vamos ter pessoas más em menor quantidade, pessoas ignorantes em menor quantidade, e aí tudo vai começar a melhorar, né? A gente vê que o segredo é o homem. Se nós tivermos homens melhores, em cargos mais elevados, teremos uma sociedade melhor, né? A gente está vendo recentemente, me permitam só misturar um pouquinho de política, né? Nós estamos vendo um processo de expurgo, né, de catarse do governo, tirando alguns elementos que estavam aparentemente roubando os cofres, né? Imagine um dia que isso for verdade para todos os níveis, que nós não tolerarmos mais isso, hein? Porque nós ainda toleramos. Vocês lembram de PC Farias? Roubou, fez uma série de coisas, e a casa dele, mesmo quando vivo, era a atração turística em Maceió. Ele é um herói ou era um bandido? Ou era alguém desequilibrado, né? Porque o bandido é pesado aí, porque eu não tenho prova, não sei o que ele fez, né? Mas parecia que ele estava no caminho equivocado. No dia que nós começarmos a achar que quem fez o errado merece uma reprimenda, as coisas vão mudar. Nós ainda vemos como herói determinadas pessoas, né? Principalmente se roubou, conseguiu esconder e tem o dinheiro, começa a ostentar aquilo. Aí a gente acha, que pessoa bonita, que legal. No dia que nós começarmos a achar errado, né, e acharmos que a honestidade é o normal e não a desonestidade, esse mundo muda. Mas segundo Emmanuel, isso vai acontecer mais próximo do ano 3000, onde nós já vamos começar a não aceitar determinadas coisas. Vamos trabalhar para que a humanidade mude de verdade. Obviamente, muitos de nós não precisamos esperar até o ano 3000, não. Tá?
Se a gente resolver mudar a nossa vida agora, a gente muda. Mudamos para valer agora. Eu não vou esperar o ano 3000.